Tato Sabe. Contato Espírita. Olá, amigos da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Falando sobre educação, é unânime entre nós que a educação é o meio único, melhor, mais adequado para construir uma sociedade melhor e a moral entre nós crescer. Nós temos essa informação no Livro dos Espíritos, que diz é só através da educação que se constrói um mundo melhor. Bem, mas esse papel da educação cabe a quem? Como nós podemos entender cada um e seus papéis na sociedade? No Livro dos Espíritos há uma questão muito interessante, a 208, que pergunta assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deles? A resposta: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então deixa claro aqui que o papel dos pais ou daqueles responsáveis pela educação das crianças tem uma missão sobre essas crianças, esses espíritos imortais que agora estão encarnados em corpos de crianças. Nós temos que, principalmente como adultos daquela casa, responsáveis, treinar a moral, desenvolver este valor de educação com os mais velhos, com o meio ambiente, com a sociedade como um todo. E não em si ocupar um papel que talvez seja da escola, de instruir as nossas crianças no aprendizado das ciências como um todo. Então, cada um exercendo o seu papel, somos capazes de construir uma sociedade ideal. E veja que interessante, os pais ou responsáveis, mesmo não alfabetizados, conseguem muito bem ensinar a moral, o bom comportamento. Já o papel da escola não pode influenciar na educação que o papai e a mamãe está dando àquela criança. Seja escolhendo um caminho político, escolhendo um caminho religioso, cabe a eles transmitir aos filhos, aos seus herdeiros, o melhor que podem e acreditam ser. Mas uma questão que para mim chama muita atenção também e é muito importante é a questão 383, que pergunta por que um espírito já tão evoluído, como por exemplo de algum cientista, de algum filósofo, precisa ao reencarnar passar outra vez pelo estado de infância? E veja a resposta. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais suscetível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os que estão incumbidos de educá-lo. Então há a incumbência bem explícita aqui em nós, que somos pais e mães ou responsáveis por aquela criança que de repente, por muitas circunstâncias, acabou morando com a gente ou está ao nosso alcance para educá-lo. Nós temos essa missão dada por Deus, porque Deus empresta um filho que é dele para receber mais um período de aprendizado. E no período de infância, aquele espírito que muitas vezes traz débitos grandes, defeitos morais enormes, de ser mais suscetível a um bom comportamento, para que quando ele se torne adulto, ele seja mais modificado, mais facilitado a se adequar a uma sociedade que vive bem e com a liberdade, sem influenciar ou prejudicar quem quer que seja. Tome isso como uma lição. Tenha que você, que tem filhos, que tem enteados, que tem netos ou sobrinhos, ou que de algum modo cuidam e educam crianças que moram com você, a desempenhar esse importante papel, esse lindo trabalho missionário de servir a condição de melhorar moralmente o espírito. E não abra mão disso, porque seremos todos cobrados. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que Deus nos perguntará: que fizestes do filho que confiei à vossa guarda? E eu não quero carregar comigo essa culpa, esse débito perante o nosso Pai, nosso Criador. Façamos o melhor que pudermos por uma sociedade melhor. A escola instruindo, ensinando as ciências, e o papai, a mamãe, os responsáveis na casa, educando moralmente. E assim construiremos juntos um lugar muito melhor de se viver. Um beijo a todos, meus amados. Fiquem com Deus.